É, quero, nesta manhã, poder compartilhar com vocês alguns pensamentos. Fiquei pensando na pregação do Walter e achei muito interessante, quando ele falou de Neemias. Neemias, ele causou muito impacto, na vida e na comunidade judaica lá em Jerusalém. E eu fiz um plano esse ano, de estar lendo a Bíblia inteira. Priscila, o Claudinei e a Cilei estão aqui. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Tranquilo. Tá ótimo. E ao ler o Antigo Testamento, eu pude refletir. Eu já li bastante o Antigo Testamento e o que me chamou muito a atenção foi quando eu passei por 1 Reis e 2 Reis, ao ver, pós o reinado de Davi, a sucessão dos reinados, eu pude ver que Deus, ele levantou vários reis. E ao ler 1 e 2 Reis, você percebe que todos eles pecaram de forma muito triste, Sucessão após sucessão, os reis pecaram e, consequentemente, o seu povo pecaram também. Eu quero, talvez, eu coloquei um título aqui que eu pensei em 2 títulos, para a nossa aula. O primeiro, eu pensei um mini cativeiro, e o segundo eu coloquei como um novo ciclo. Eu acho que esse encaixa melhor, como um novo ciclo. E ao decorrer da minha leitura, e pensando no que o Walter compartilhou no domingo, você vê que Deus, ele levantou vários profetas para falar com o seu povo, falando que, olha, dando oportunidade para cada um, e de repente ele derrubava aquele rei, derrubava aquele reinado. E aí você percebia que vinha sucessão de vários reinados. E, de repente, você percebe que Deus, ele falou, olha, basta, e apresenta um novo ponto. Aí entra o reinado de Nabucodonosor, ele invade aquele país, Jerusalém e Judá, aquela pátria judaica, e aniquila com toda a nação. Foi terrível. E aí a gente percebe que leva várias pessoas para o exílio da Babilônia. E espero que a gente possa aprender hoje, com o profeta Jeremias. Abre a sua Bíblia aí em Jeremias 29, para que a gente possa refletir juntos. Jeremias 29, a partir do versículo 1, fala assim: eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profeta de todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá
mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levasse a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em números e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela. Pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu que conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão a mim, chamar e orar a mim, e eu o responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. E eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei. Bom, irmão, que passagem incrível aqui. Vamos orar para a gente poder refletirmos juntos. Pai, quero muito poder agradecer ao Senhor por esta manhã. Que privilégio é poder ouvir do Senhor, ouvir o teu louvor, poder ceiarmos juntos como igreja, poder refletir o quanto o Senhor tem nos dado e que a gente possa retribuir o quanto o Senhor tem nos dado, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos necessitados. Sei que são momentos difíceis, mas o Senhor está presente em nossas vidas, como o Senhor diz aqui, o Senhor tem planos incríveis para as nossas vidas, o Senhor é um Deus único, um Deus poderoso e quer nos ajudar nessa etapa das nossas vidas, nesse novo ciclo, que a gente possa sair fortalecido, que a gente possa pensar o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor já deu por cada um de nós. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a gente vê aqui, depois que vários reinados, Deus aqui escreve uma carta. Imagina você receber uma carta de Deus, e o povo estava no exílio da Babilônia, e Deus levanta o profeta Jeremias e leva uma carta. Imagina você receber a carta de Deus. Eu sei que são muitos velhos aqui. Quem era do tempo aqui que recebeu cartas? Eu recebi cartas. Eu escrevi cartas. Eu sei que o Jarvis também recebeu cartas, né? Talvez dos parentes, quando veio lá de Minas. Eu lembro quando eu era pequeno lá no primário, a minha professora,
me ensinou a fazer uma carta, redigir uma carta para uma autoridade. Eu iniciava assim: Excelentíssimo Senhor, prezado amigo, querido amigo. E eu sei também que o Walter, aí, ele escreveu muitas cartas de amor para Lígia, mesmo morando perto. Eu sei que o Walter é um cara muito romântico, né? E ele escreveu várias cartas para Lígia. Né, Valtinho? Então, aqui a gente vê aqui a nação recebendo uma carta de Deus, através do profeta Jeremias. Eles estavam iniciando um novo ciclo na Babilônia. Um ciclo diferente, em um país diferente. Não muito animador. O reino babilônico, Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém, Judá, e destruiu, aniquilou, aquela nação. E Nabucodonosor, ele muito esperto, né? Se você ler o início de Jeremias, Daniel, você vê que ele pega, né, os mais inteligentes, os jovens mais inteligentes, e leva para a Babilônia. Ele pega as pessoas mais influentes, aqueles que podiam causar impacto, ele pega e leva para o exílio. E se você ler no início do livro de Jeremias, você percebe que o povo, né, muito pecado. O povo, eles pagaram um preço. Eles colheram os frutos, né, da sua vida, né? Eles tinham responsabilidade, eles sabiam, né, o que eles fizeram. Por isso, eles foram para o exílio da Babilônia. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor ele entrasse naquele país e aniquilasse por completo, né, a pátria judaica. Aniquilasse por completo o seu povo. Porém, Deus, né, a gente vê aqui, né, durante essa passagem, Deus ele se propõe a estar muito perto, né, da nação, do seu povo. E ele, diante de um quadro muito difícil, né, Deus queria renovar a esperança, né, do seu povo, para que o povo estivesse perto dele, mesmo longe da pátria. Deus queria estar muito próximo deles. Seja um ciclo difícil, né, um ciclo de muitas bênçãos, um ciclo de muitas tribulações, Deus ele quer estar muito próximo de cada um de nós. E você e eu podemos estar perto de Deus neste momento. Ele quer isso para cada um de nós. Fico pensando que daqui a 3 ou 2, vamos ser muito animador, irmãos, que daqui a 2 semanas, né, a gente passe esse ciclo, né? A gente passe por essa etapa fortalecido, que a gente possa sair dessa quarentena de forma que cada um possa sair ileso, que nenhum da nossa comunidade possa contrair esse vírus, né? Deus ele quer que cada um de nós possa refletir nesse momento. Que privilégio poder passar tudo isso, né, de forma tranquila. A gente vai ter muitas histórias para contar
né, durante esse período de quarentena, né, nesse novo ciclo. Cada um tem a sua história. Eu vou falar aqui, né, do Jarbas. Né, a gente fala assim, o Jarbas, a gente vê ele de barba branca, ele nunca deixou a barba crescer e, de repente, ele aparece com a barba branca, barbudo. Né, e na outra semana ele vai lá e pinta a barba. A barba, né, preta. Ficou bonitão, Jarbas. A gente percebe o Claudinei e a Cirlei, né, o príncipe, né, mostrando o sapo aí. Né, cada um com a sua história. Uns trabalhando, outros em casa. Eu, particularmente, né, tenho trabalhado, né, todos os dias. A Val também tem trabalhado e alguns irmãos trabalhado, outros ficado em casa. Porém, a gente pode refletir muito, né, sobre essa nova etapa das nossas vidas. Eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer muito o Claudinei e Cirlei por eles estarem dispostos a preparar tudo isso, né? Esse ambiente para que a gente possa compartilhar a mensagem. Obrigado mesmo, Claudinei e Cirlei. Aqui a gente vê que alguns irmãos, a gente vai ver mais para frente, que causaram impacto, né, na pátria, lá no exílio babilônico. A gente vê que Daniel foi um deles e outras pessoas causaram impacto e vocês, Claudinei e Cirlei, vocês estão causando impacto sim na nossa comunidade. Muito obrigado por isso. Então, né, continuando aqui a minha reflexão, irmãos, onde eu estou aqui, eu acho que para estarmos perto de Deus, independe da circunstância ou do ambiente ou local. A gente pode passar, estar perto de Deus em momentos difíceis, como eu já falei, e em momentos turbulentos, de muita repreensão. Eu fico pensando quando voltarmos a nos reunir como igreja, lá, pode ser lá no hotel, vamos colocar lá no hotel, no nosso salão. Você vai querer ser o primeiro a estar lá, você vai querer, né, ser o primeiro a chegar para abraçar a todos, ou você vai chegar atrasado, ou você nem vai estar lá. A gente precisa refletir muito neste momento. Não depende, para estarmos perto de Deus, não dependemos de circunstâncias. Né? Estar perto de Deus depende muito da sua relação pessoal com Deus. E como anda a sua relação com Deus? Como anda a sua espiritualidade hoje? A Bíblia fala, né, que a gente vê Deus mandando o profeta Jeremias, né, lá para falar com o povo, enviando a carta, e ele fala que queria estar muito próximo. A gente percebe que, e a Bíblia ela fala isso, que a misericórdia de Deus permite, né, que o rei Nabucodonosor leve o seu povo como cativeiro, mas ele se propõe a estar perto de Deus. E Deus é muito misericordioso. Ele fala que a Bíblia fala que a sua misericórdia dura para sempre. Ele renova a cada manhã a sua misericórdia. Então, precisamos pensar que Deus ele quer se relacionar com cada um de nós. E ele fala também que a responsabilidade é sua, povo de Judá, né? É sua, povo de Jerusalém. A responsabilidade, né, pelo seu pecado é seu. E ele fala para mim e para você hoje. Vocês são responsáveis pelos seus atos.
Porém, Deus, diante de um quadro tão difícil, Ele quer renovar a esperança por cada um de nós. Homens e mulheres, Ele quer estar perto de cada um de nós. Eu fico pensando, né, a importância em cada ciclo de vida, né, que nós vivemos. E nós precisamos estar perto de Deus. Eu lembro que eu tenho 18 anos como cristão e eu já passei por vários ciclos dentro da nossa comunidade. Eu lembro que quem é do tempo lá do terraço, né? A gente passou um período lá no terraço, a gente passou pelo taquaral e a gente viveu cada ciclo perto de Deus. A gente tinha muita dificuldade para chegar até Barão Geraldo. A gente tinha muita dificuldade para chegar até lá no Taquaral, que era muito longe. E a gente passou um ciclo de muita luta, mas perto de Deus. A gente viveu um ciclo no sindicato. A gente viveu um ciclo lá no 7 de setembro. A gente viveu um ciclo no hotel. E a gente está vivendo um ciclo em casa. Olha que especial. E a gente pode passar por esse momento perto de Deus. Deus espera que passemos juntos com Ele. Apesar das dificuldades, de muitas lutas, talvez você pense, né, nas incertezas do mercado de trabalho. A gente pensa em incertezas, se eu vou estar trabalhando, né, se eu vou conseguir arcar com isso. Porém, o importante é a gente estar perto de Deus neste momento. Logo vai passar isso. São muitas anotações aqui e são vários papéis. E como homens e mulheres, né, quando as coisas não vão bem, a gente costuma talvez culpar o governo, a gente costuma culpar alguém. Quando você não vai bem espiritualmente, você costuma culpar a igreja. E assim, né, culpar um ou outro, mas não dá para transferir responsabilidades na vida cristã. Não dá para pôr no CPF do Miguel, 519, 970, 705. Você é responsável pela sua vida espiritual. Não dá para transferir responsabilidades. É muito importante a gente estar perto de Deus. E isso é você que decide estar perto de Deus. Você precisa construir a sua vida com Deus. É perceptível ver que, ao ler lá a Bíblia no Antigo Testamento, né, os reis, eles tinham uma responsabilidade, né? Os profetas falavam com os reis para dar direções de Deus e, de repente, você via eles pecando novamente e Deus levando os profetas e, de repente, pecado novamente. E é assim com a gente, né? A gente, de repente, por indisciplina, por não dar importância, não dá importância para ouvir a Deus, não dá importância no nosso relacionamento com Deus, a gente está bem e, de repente, a gente faz muitas coisas erradas. Por isso, a gente precisa construir um relacionamento muito profundo com Deus, para, em momentos difíceis, a gente estar perto de Deus, passar por esse momento muito convicto. Temos que assumir e mudar as nossas próprias vidas através do nosso relacionamento com Deus. A gente está escutando a voz de Deus nesse momento? Estamos animados para passarmos esse novo ciclo?
Deus, Ele está nos chamando, né? Olha, independe de circunstâncias. Se você ir lá no Salmo 137, né, anote aí para você ler depois. O povo, lá na Babilônia, eles estavam completamente desfocalizados, completamente perdidos, ingratos, não queriam louvar a Deus. E Deus fala, olha, povo de Judá. Vamos voltar lá no versículo 8 de Jeremias, só para a gente poder refletir. Fala assim, ó. Eu, o Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentira em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Eu acho que estava rolando um papo lá que alguns falsos profetas falando que, olha, isso logo vai passar. Fiquem tranquilos. Isso vai passar logo, mas Deus fala, não, não, não. Vocês vão ficar por aí 70 anos. 70 anos. Então ele fala, olha, construam casas, casem-se, seus filhos casem, plantem, comam frutos dessa terra. O que mais? Desejem paz para esse país, porque se eles se ficarem bem, vocês vão ficar bem. Então, olha só, e a gente pode refletir muito isso. Hoje a gente está aqui no mini cativeiro, Mini cativeiro, e Deus fala, olha, construam em seus lares. Construam relacionamento com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Fique bem aí. É aí que vocês devem construir, porque no final ele fala, olha, eu vou tirar vocês daí do cativeiro. Eu quero estar com vocês depois que tudo isso passar. Porém, é necessário vocês ficarem aí 70 anos. Imagine, 70 anos. E a gente está... eu sei que tem alguém que está na quarentena aí por vários dias, Claudinei Cirlei, não está trabalhando, tem alguns que não estão trabalhando, e você, talvez com 8 dias, já está fazendo seu plano de fuga aí, querendo fugir da quarentena. Não é verdade? Eu às vezes, chego no final de semana aqui, eu fico preso, eu não aguento também. Às vezes eu vou no varejão 3 vezes, pego uma coisinha, amanhã eu vou lá e pego outro, eu quero sair, eu não aguento. Imagina, 70 anos na Babilônia, presos, fora da sua pátria, fora dos seus costumes. E Deus fala, não, 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 são 70 anos. E a gente, com 8 dias, fazendo o nosso plano de fuga, querendo fugir do cativeiro. Na verdade, irmãos, então a gente precisa ter disciplina. E Deus, ele fala, que não é um local que vai fazer diferença. Ele fala assim, olha, vocês quando estavam em Jerusalém, lá em Judá, vocês viviam atolados no pecado. Vocês viviam na imoralidade sexual. Vocês atolados na injustiça. O divórcio. E vocês se afundaram no pecado. E eu mandei um profeta, 2 profetas,
3 profetas, vários profetas falar com vocês, vocês não deram ouvido a mim. Vocês estão pagando preço hoje. Irmãos, é muito sério quando eu li isso, que eu refleti muito na minha vida. A gente tem ouvido Deus, a gente tem ouvido Cristo várias vezes. A gente ouve a mensagem, a gente lê a Bíblia. Deus está falando várias vezes, olha, não é o local, né? Vocês viviam lá, não é o local que vai fazer diferença, você tem que mudar as suas vidas hoje. Onde vocês estão? Então, irmãos, é tempo de mudarmos as nossas vidas aqui, em nossos lares, hoje, onde a gente estiver. A gente precisa mudar para Deus. Não é retornar para a igreja que vai mudar a nossa vida lá. Claro que vai encorajar. A gente precisa mudar hoje. Como anda a nossa vida com Deus? Como anda a sua espiritualidade com Deus? A gente pode ir para... Vamos abrir... Nem precisa ir lá. A gente sabe que, como eu falei, né, Deus ele permitiu, né, que o rei Nabucodonosor ele tirasse alguns homens, né, da pátria judaica e levasse para o exílio da Babilônia. E Daniel foi um deles. A gente vê em Daniel 1, depois vocês podem ler, né, que é um livro incrível, Daniel 1, o rei Nabucodonosor, né, ele determina, né, alguns decretos lá. E Daniel, né, ele foi um que ele falou, olha, ele decidiu a não ficar impuro, né? E Deus usa um homem lá para que Daniel não pecasse contra Deus. E Daniel fez isso, ele decidiu em seu coração. Naquela semana não teve culto, naquela semana não teve louvor, não teve ligações de irmãos nenhum. Daniel decidiu ficar puro diante de Deus. Olha só que exemplo. Se você ir lá no capítulo 3 de Daniel também, 3 homens, né, que fizeram a diferença. Vocês sabem dos homens que eu estou falando. Quem leu Daniel sabe sim. Eles não decidiram cultuar, né, a estátua lá. E isso custou a vida deles. Eles foram para a fornalha, porém Deus estava presente. O anjo de Deus estava presente na fornalha. Se você vê em Daniel 6, também o decreto lá do rei que Daniel precisava adorar, né, baixar diante do rei, e ele decidiu não fazer isso. Daniel, eu não sei quantas pessoas causaram, né, quantos judeus causaram impacto lá no exílio da Babilônia, mas Daniel, ele causou muito impacto na pátria. E eu vejo, né, o quanto a gente, né, pode, né, se a gente estiver perto de Deus, pode causar impacto em nossa sociedade, em nossa comunidade. E para que a gente possa causar impacto, a gente precisa estar perto de Deus. A gente precisa nos relacionar com Deus de forma profunda. E para terminar, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João 3. Primeiro João 3, 16. Vamos lá.
1 João 3,16 diz assim: sabemos o que é o amor. Por causa disto, Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É muito interessante, né, aqui, né, a gente pensar em Cristo, que ele deu a vida, né, por cada um de nós. E a gente, é muito explicativo esse texto aqui, né, esse versículo. E a gente pode... É muito difícil, né, você falar assim, eu vou dar a minha vida. Mas o que você tem? A gente precisa partilhar, como foi falado na ceia. A gente precisa partilhar um encorajamento, partilhar o alimento, partilhar os nossos recursos uns com os outros. Aqui fala que Cristo deu a sua vida, né, por cada um de nós. Se a gente conhece o amor, precisamos partilhar do amor de Cristo pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos e para aqueles que necessitam. Então, espero, né, ter ajudado a cada um. A gente precisa refletir muito, né, no que Deus tem se revelado a cada um de nós, para que a gente possa cumprir o nosso papel, né, causar impacto em nossa sociedade, na nossa cidade. E quando voltarmos, né, nos reunir como igreja, que a gente possa estar mais unidos uns com os outros. Amém? Obrigado aí por me ouvirem. Eu espero ter ajudado. E leiam, por favor, leiam, né, Daniel, essa parte de Jeremias. Achei muito interessante que ele fala assim, olha, são planos incríveis que eu tenho para a vida de vocês. Ele não quer causar danos em nossas vidas. Ele quer nos direcionar, quer nos abençoar e quer que a gente possa sair fortalecido de tudo isso. Amém? Obrigado. Tchau, tchau.